Essa também é um pouquinho de lógica, né? Só que você vai usar a definição do módulo. O módulo é x, se x for menor que zero, aliás, maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor que zero. Aí você escreve, né? Isso aí vai ser menos x menor ou igual que menos x, se o x for menor que zero. Isso aqui é satisfeito para todo x. Né? Todo x satisfaz essa condição. Mas como eu tenho que isso só vale quando o x é menor que zero, então isso aí está me dizendo que a solução é x menor que zero. Aí você tem o outro caso, o módulo de x é x. Então o módulo de x é x, eu vou ter x menor do que menos x. E isso ocorre se o x for positivo, maior ou igual a zero. Acontece que x menor do que menos x só ocorre se x for zero. Essa condição aqui. Por quê? Porque eu vou ficar assim, ó. Passa esse cara para cá, eu vou ficar com 2x menor que zero. Então eu quero que x seja menor ou igual que zero. E ao mesmo tempo eu vou querer que x, faltou fazer, porque isso não é tão imediato mesmo não. X é menor ou igual que zero e, por outro lado, x tem que ser maior ou igual que zero. Aí daqui dessas duas é que eu tenho que x é igual a zero. E como ocorre essa situação de cima ou essa situação de baixo, então a solução é a união. Opa, contrário, né? Aberto no menos infinito, né? Já que ele pode ser menor que zero, até o zero, incluindo o zero, porque o x pode ser igual a zero. E isso nos diz que a solução é o item A. Ok? Alguma pergunta ou observação aqui? Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma duvidazinha com o módulo, mas eu estou trabalhando isso. Eu ia falar isso. A dica que eu dou quando você for fazer módulo é que você faça a definição. Aplique a definição. Eu sempre tento usar. Complica quando eles botam um módulo dentro de outra função, aí complica tudo. Pronto, o pessoal do Prof. Mato tinha uma turma hoje fazendo prova, e o professor colocou essa daqui, ó. Módulo de x2 menos 8 menor do que módulo de x2 menos 10. Resolva. Um pouquinho chato, né? Eu tenho um módulo dos dois lados. Nesse caso aqui, ele usou o seguinte artifício. Eu vou fazer aqui porque talvez sirva. O que ele está falando com esses dois módulos é que a distância de x2 até 8 é menor do que a distância até 10. Opa, acento não é, né? Até 10. Aí você tem o seguinte, entre 8 e 10, o cara que está mesmo no meio é o 9. Então, se tu tomar x2 menor que 9, ele vai estar satisfazendo essa desigualdade. E aí o x2 menor que 9 significa que o x está entre 3 e menos 3. Essa é a solução da inequação. Ele fez uma... Parece que bem bolado, hein? Se você for fazer algebricamente, eu tentei. Eu tentei fazer algebricamente, mas eu não vou apagar aqui não, porque é muita conta. Mas algebricamente você ia ter que analisar
é que x2 menos 8, quando é que ele é negativo? Aí você tem o seguinte, na verdade você tem o seguinte, você tem raiz de 10, menos raiz de 10, menos 2 raiz de 2, que é o outro cara que zera esse cara aqui. Aí você vai ter 2 raiz de 2 e raiz de 10. Então, vai ter que analisar algebricamente quando você vai fazendo isso. Quando o x está nesses intervalos aqui. Antes de menos 10, entre menos 10 e menos 2 raiz de 2, entre 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2, e entre esses dois e no restante do intervalo, no restante da reta. Então, algebricamente é 1, 2, 3, 4, 5 pedaços que você tem que analisar. Mas deve no final chegar a essa conclusão aqui. Mas dá muita conta. Se for fazer dessa forma aqui. Da forma como eu fiz aqui, aplicando a definição do módulo para essa expressão e essa. Em alguns casos dá para fazer. Mas agora aqui só deu para fazer assim porque era x2 e x2, né? Aí, menos esse número, então eu queria exatamente mesmo a distância entre x2 e esse número e esse. Eu queria que a distância de cá fosse menor do que a de cá. É bem útil isso aqui, porque resolve bem rapidinho.